Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, mais um programa, mais um podcast, Conectados com Cristo, o podcast que te conecta ao Evangelho. E eu venho trazendo uma palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração, que está lá em Números, capítulo 27, no versículo 28. Ou seja, você vai destrinchar todo o capítulo, que você vai achar muita coisa boa dentro desse capítulo. Basicamente, o que eu vim falar aqui? Sobre 5 mulheres que conseguem mudar um decreto, conseguem mudar a lei. A Bíblia diz que, pela lei, elas não tinham direito de receber a herança, mas por causa do seu posicionamento, Deus dá o alvará a Moisés, dá a ordem a Moisés para que mudasse toda a lei. E não só elas, mas todos aqueles que morressem posterior a elas poderiam receber. Todos aqueles que ficassem, perdessem seus pais, todas aquelas mulheres que perdessem seus pais e não tivesse, porque a lei era, deixa eu explicar um pouquinho, a lei era, o pai não teve filho homem e elas não fossem casadas, tudo que era de herança passaria para os seus parentes. E aquelas mulheres se posicionam, porque entende que a paternidade lhe dava a legalidade de receber a herança. E eu já quero aqui aplicar sobre a sua vida. Você tem um pai. Em João capítulo 1, versículo 12, vai dizer: e todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho. A herança foi liberada sobre você através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Cristo. E eu quero te dizer, o seu posicionamento pode mudar a tua história. O seu posicionamento quebra a palavra de maldição. O seu posicionamento muda não só a sua história, mas os que virão depois de você. Então se posicione, porque você é filho. Receba essa palavra em nome de Jesus. E eu quero já louvar ao Senhor. Está conosco um amigo, ovelha nossa, pregador do Evangelho. Eu estou fazendo esse suspense, mas já eu vou apresentá-lo. E hoje, aprove o Senhor dele estar sentado aqui conosco. Vocês vão conhecer mais a fundo esse homem de Deus. Amém? Mas antes de apresentá-lo, nós vamos orar. Porque na vida do crente, tudo inicia através da oração. Sem oração, sem poder. Amém? Então vamos orar nessa noite, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agora te bendizer e enaltecer o teu nome. Queremos glorificar a ti, porque o Senhor não pelo que o Senhor faz, porque independente do Senhor fazer ou não, independente se o Senhor irá fazer, nós te glorificamos, porque entendemos que a tua vontade é perfeita, boa e agradável. Louvamos a ti por essa oportunidade, te convidamos como todas as segundas-feiras, senta conosco nessa mesa. Senhor, seja o centro do nosso assunto, seja o centro neste lugar. Senhor, glorifica sobre nós o teu nome, que haja libertação, que haja transformação, que através, Senhor, do testemunho da vida do teu servo, através das mensagens que o Senhor colocará em seu coração, vidas venham ser alcançadas e só teu nome venha ser glorificado. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá! Hoje nós estamos com o evangelista Cristiano Coelho Vieira. E eu já inicio com a nossa pergunta. Quem é Cristiano Vieira? Paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite de salvação para aqueles que nos ouvem na noite desse dia. Cristiano nasceu em 2 de abril de 1973 no
Hospital Rocha Faria, tendo por genitora a senhora Marilda Batista Coelho. E eu sou o primogênito da família. E graças a Deus, Deus aprove eu chegar à idade de 52 anos. Glória a Deus. Pai de um casal, Maria Heloísa e o Júnior, são bênçãos na minha vida. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito em meu favor e em favor da minha família. Eu louvo a Deus porque Ele tem sido fiel, Deus do meu nascimento, e tem sido fiel até hoje e continuará sendo fiel. Amém? Amém. Vamos lá. Como foi a sua infância? Missionária, já o Deus do meu nascimento já foi muito complicada. Muito complicado. Por quê? Minha mãe baixou o Rocha Faria num sábado, numa sexta-feira à tarde, e ela só veio dar à luz numa segunda-feira, sem beber, sem comer, e 12h45 da tarde de uma segunda-feira de 2 de abril de 1973, eu estava nascendo. E quando ela me dar à luz, os relatos que eu tenho que o médico me pega pelos pés, me levanta e diz: esse aqui já era. Esse aqui já pode fazer o óbito dele, porque esse daqui não sobrevive não. Ele já está 95% já sem vida. Porque aproximadamente 4 dias para dar à luz e não conseguia dar. Meu Deus. E minha mãe deu eclâmpsia. E o processo foi muito difícil. Mas havia uma velhinha que estava aguardando lá embaixo, orando pela minha vida e pela vida da minha mãe. E essa oração, a oração que ela fez, minha mãe me relatou também que a oração que ela fez foi a seguinte: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Se ele vier ao mundo para poder decepcionar o Senhor, desonrar o Senhor, não só o Senhor, mas os pais, o Senhor prepara e leva. Mas se ele vier ao mundo para honrar o teu nome, honrar os pais, que o Senhor conceda a vida a ele. E o Senhor ouviu a oração da minha avó. Glória a Deus. A mãe da minha genitora. Glória a Deus. Você é evangélico desde o berço? Você nasceu num lar cristão? Não. Eu não nasci num lar cristão. Minha mãe era cristã, mas conheceu meu pai. E meu pai tinha vindo de outro relacionamento. E aí eles se conheceram. E aí, nesse conhecimento dos dois, entre um homem e uma mulher, ela veio engravidar de mim. E o interessante é que ela, quando foi passar esse relato para ele, que ela estava grávida, ele comprou um remédio para poder ela me abortar. E aí ela levou o remédio para casa e falou para ele que iria tomar o remédio. Você vê o processo para eu viver, para eu chegar aonde eu cheguei hoje. E aí ela levou o remédio para casa e jogou o remédio fora, e ele perguntou para ela: e aí, você tomou o remédio? Ela falou assim: não, eu não tomei o remédio, não vou tomar o remédio. Se você quiser continuar comigo, você continua. Se você não quiser, você segue a sua vida, mas meu filho, eu não vou tirar ele. E aí, nós estamos aí até hoje. Tenho mais 4 irmãos e, graças a Deus, Deus tem trabalhado no meio da minha família, da minha parentela, na verdade, hoje, né? Graças a Deus. Como foi conhecer? Quando é que você conhece a Jesus? Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus? Eu conheci Jesus através da minha avó materna, ela que me levava para a igreja, e ali eu comecei a
a gostar do evangelho. Como eu via o evangelho de uma forma muito diferente. E isso entrou em mim com 10 anos de idade. E meu pai não era crente. Meu pai já vinha de um casamento conturbado. E toda essa maldição do primeiro casamento, certo que a família dele já tinha esse processo de casar e se separar. Todos da família do meu pai casavam e se separavam. Então não foi diferente com meu pai. Ele casou e também separou, mas trouxe toda a maldição do antigo casamento. E minha mãe se afastou do evangelho e eu ficava muito na casa da minha avó. E minha avó me levava para a igreja Assembleia de Deus do Jardim Vitória, aqui em Paciência, do campo de Cosme, pastor Eliezer. E eu comecei a congregar ali com 10 anos de idade, mas com 14 anos eu me batizei. Com 14 anos eu me batizei e eu estou no evangelho até hoje, graças a Deus, e pretendo nunca sair da presença do Eterno, porque não tem outro caminho. Porque quando Jesus trouxe um sermão na visão pesada, uma palavra de correção, de confronto, todos foram embora. E só ficaram os discípulos de Jesus. Se vocês quiserem ir também, fique à vontade. Aí Pedro responde para Jesus: Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então, melhor lugar que nós estamos é na presença dele. Não existe outro lugar. Não. Né? Não existe outro lugar. Como foi ser o único dentro da sua casa a servir Jesus? Muito conturbado, muito difícil. Meu pai não tinha conhecimento nenhum sobre o evangelho. Eu não digo que meu pai não era nem leigo, ele não conhecia de fato, sendo que a família dele também vinha de espiritismo também. Uhum. Então, a família dele também nos causou muito mal mesmo. E quando eu vim para Jesus e comecei a minha caminhada com Jesus, comecei a minha caminhada acerca da palavra, e já teve situações na minha vida por causa de mim, e minha mãe, meus irmãos e eu ter que dormir no mato, no meio do mato, para não ser agredido, para a gente não apanhar. E minha mãe segurava essa situação todinha. Meu pai, terrivelmente possesso. Com 3 anos de idade, eu presenciei meu pai chegar em casa todo ensanguentado, da rua, com os primos deles, e lavado de sangue, sangue correndo pelo chão, e ele possesso, bebendo o próprio sangue dele. Meu Deus. E ele passou a mão numa faca e falou que ia beber o sangue da gente também, ia matar a gente e ia beber o sangue da gente também. Isso com 3 anos de idade. Com os 14 anos de idade em diante, continuou sempre dessa forma também. Minha mãe sendo agredida, a gente sendo agredido, palavras de maldição, principalmente para minha vida. Era inúmeras vezes ele liberando palavras de maldição, que eu não seria ninguém, que eu não chegaria a lugar nenhum, e que esse negócio de igreja é para maluco, que Jesus não existe. Então eu vinha orando pelo meu pai 26 anos para Deus libertar aquele homem. E para a glória de Deus, hoje ele é crente. 26 anos. 26 anos. Quantas vezes eu me preparava para almoçar e ele pegava o meu prato de comida e jogava para o cachorro. Por causa do evangelho. Ele testou a sua fé, ele chegou a dizer: você vai fazer isso, eu vou te permitir fazer isso se você negar Jesus, se você parar de ir para a igreja. Não, ele já me proibiu, ele me proibiu. Se você quiser continuar morando aqui, você tem que parar com esse negócio de ir para a igreja. Mas eu via que era literalmente o diabo usando ele.
usando ele literalmente. Teve uma vez que ele liberou uma palavra de maldição para minha vida, que Deus cobrou ele imediatamente. Surgiu uma bolha de sangue na boca dele e ela foi crescendo. Nem faca estourava ela, missionária. Ele pegou faca, amolava a faca e a bolha crescendo, e ele ficando fadigado, perdendo a respiração. E minha mãe falou assim, isso foi porque você se levantou contra a vida dele, Neral. Você vai morrer porque você mexeu com quem não era para mexer. Eu tive que ir para o joelho, missionário, e pedir misericórdia pela vida dele. E a bolha de sangue estourou imediatamente. Meu Deus. Eu presenciei isso, a mão de Deus cobrar ele imediatamente. E se eu não peço misericórdia pela vida dele, Deus ia ceifar a vida dele. A palavra do Senhor vai dizer que ai daquele que mexer, que tocar num dos meus pequeninos, num dos meus ungidos. E o Senhor já havia um plano na sua vida. Já. Na minha vida, na vida dos meus irmãos. Todos os meus irmãos, através de mim, aceitaram Jesus. Glória a Deus. Mas no decorrer do tempo, eles, vamos dizer, eles aprenderam que o evangelho era mar de flores. Quem ensinou eles, ensinou errado. Porque eu não tive, assim, uma convivência de fato com meus irmãos. Mas quem aplicou o ensinamento na vida deles, ensinou da forma errada, que o evangelho é mar de flores, que o evangelho é alegria, que o evangelho é felicidade. Na verdade, o evangelho não é tudo isso. Nós temos alegria em Cristo. Nós temos felicidade em Cristo. Mas a Bíblia fala que nesse mundo nós vamos ter aflição. Em João 16:33 vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Então, o termo da palavra vai dizer que a gente vai vencer também em Cristo Jesus. Mas, se você for botar na ponta do lápis, a nossa vida aqui na terra é luta, é dor, é decepção, é tristeza. Quem bate no teu ombro está te apunhalando e você não sabe. Então o evangelho é isso. E Jesus veio para mostrar isso para gente. Porque bateram no ombro de Jesus, beijaram no rosto de Jesus e traíram ele. Então o evangelho é isso. O Senhor vai nos garantir e essa é algo que é a palavra, dentre todas, todas. Porque a palavra em si, ela é o nosso alimento. Mas existe uma frase e que eu guardo muito, que é: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. É aí que eu guardo, porque independente do que eu vou passar, independente do que você venha passar, você precisa entender que o Senhor estará contigo até depois do fim. Até depois do fim. E aí você ganha a sua família para o Senhor Jesus. Mas como foi passar esse processo? Quantas experiências, você já contou uma das experiências de guerra espiritual com a vida do seu pai, vendo que se você de fato, de verdade, não fosse orar, o Senhor levaria. Mas quantas guerras espirituais você passou com ele, que você possa trazer? Porque às vezes tem alguém dentro do seu lar e tem criado rancor por um pai, por uma mãe, por uma perseguição. E às vezes eu acredito muito, porque quando a gente fala do mundo espiritual, ele é real. Eu falo isso, o mundo espiritual é real. O diabo, ele vai usar aquele que está na brecha, né? Aquele que não... Jesus fala que aquele que não é por mim é contra mim. Então, só existe dor. Se não tiver um valente, é outro que está lá dentro. Então, não adianta, não precisa nem ter pacto com o diabo para ele poder usar. Ele não pede licença. Tá ali, não proferiu, não declarou que o nome de Jesus, Satanás, ele tem liberdade para atuar. Mas não precisa muito, não. O próprio Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro,
Satanás veio até a mim para pedir para cirandar com a tua vida, mas eu não permiti. É isso aí. Então a gente precisa entender isso, que às vezes tem pessoas que estão passando por processos e estão sendo magoados, feridos, e não entende que é espiritual. E o que foi que te fez perceber ainda tão novo que não era de fato o seu pai? O que foi que não permitiu você criar um bloqueio? Não permitiu você criar uma mágoa? O que você olhou e falou assim, peraí, eu não tô lutando contra a carne nem contra o sangue, ainda muito novo. Qual foi qual foi a chave? Aonde é que virou a sua chave? Através do que você você entendeu? Olha só, missionário, essa pergunta é muito interessante. Não é que o diabo não tenha tentado fazer isso. O diabo falava diariamente na minha mente, ó, ele não gosta de você. Uhum. Ele, para você ver, ele não quis você. Uhum. Então, essas palavras do adversário vinham direto sobre a minha mente. E eu muito novo no evangelho, o evangelho de antes é muito diferente do de hoje. Hoje nós temos ferramentas que nos ajudam muito para quem quer usar a ferramenta como a internet e usar da forma correta, da forma certa, ela nos ajuda muito. Nessa época a gente não tinha isso. Verdade. A nossa ligação era diretamente com o céu. Era diretamente com o céu e com a palavra. Mas eu lutava contra isso, contra mágoa, contra rancor, contra ódio. Eu tenho uma irmã, que ela vem depois de mim, que ela deixa bem claro que ela odeia os pais e me odeia literalmente. É mesmo? Foi crente, foi serva de Deus e hoje ela está no espiritismo. Uhum. Faz parte, ela é do candomblé. E ela deixa literalmente esclarecido para todo mundo e não procura meus pais. Não procura meus pais. Data festiva, não liga, não procura, não faz nada. Mas ela diz, eu odeio meu pai, eu odeio a minha mãe, eu odeio o Cristiano. Isso é consequência do que ela viveu dentro do lar. Entendendo? E esse sentimento que ela tem, se eu deixasse essa porta se abrir, eu teria também. Uhum. Minha mãe mesmo fala, Niraldo, você tem que levantar a mão pro céu e agradecer a Deus porque teus filhos te amam. Eles não te odeiam. Porque se eles te odiassem, nenhum pisaria aqui dentro de casa. Principalmente o Cristiano. Mas eu sempre fui desfavorecido de fato. Sempre fui. O meu irmão Franklin, eu sou mais velho do que ele. Meu pai investiu muito na vida dele. Escola técnica, habilitação. Ele sempre foi o do bom e do melhor. E o diabo sempre batia na mesma tecla. Aí, ele dá pro teu irmão, mas não dá pra você. Ele faz pro teu irmão, mas não faz pra você. Ô, rapaz, deixa de ser bobo, tira a tua vida. Pra que você presta? Você não presta pra nada. Pede pra você fazer uma coisa, você faz, e ele chega e diz que tá tudo errado. E aí seu irmão vai fazer a mesma coisa que tu fez, e ele diz que tá certo. Ele não gosta de você, pá. Sai disso. Se você largar o evangelho, se você largar esse Jesus, as coisas mudam pra você. E eu fiz uma experiência. Eu comecei a me distanciar um pouco da presença do evangelho e eu vi a mudança de verdade. Eu falei, Satanás, é estratégia sua, né? Mas Deus me deu estratégia também. Voltei rapidamente. E aí as coisas voltou para estaca zero na ótica humana, né? Mas eu vim
trabalhando isso com Cristo, passando aperto, passando dificuldade, às vezes precisava da ajuda dele, graças a Deus, ele sempre trabalhou em empresa boa, e a última empresa que ele trabalhou e aposentou foi a Vale do Rio Doce. E às vezes eu pedi ajuda a ele, ele fala, não, o teu irmão eu dou para ele, para você não. Falava para mim isso literalmente. E a única coisa que eu respondia para ele era isso, tá bom, pai, Deus nunca me desamparou, não vai ser agora que ele vai me desamparar. E saía. A última que ele, antes de se converter, ele fez comigo, ele comprou um sítio em Sepitiba e tinha uma casa de caseiro. E eu pagava aluguel nessa época. E eu, sem orientação de Deus, fui morar nesse lugar com a minha família missionária. Nós passamos um aperto. A minha esposa, mãe dos meus filhos, chegou a entrar em depressão. Meus filhos não tinham liberdade nem para brincar no quintal. Meu Deus. Não podia. Sabe que criança brinca escrevendo no chão? Não tinha isso lá, não. Era uma perseguição tremenda. E ele já viu, sua esposa só fica dentro de casa. Eu falei, mas só quer que ela faça o quê? Que ela fique aqui fora para ser agredida verbalmente pelo senhor? Meus filhos não têm oportunidade, não têm liberdade para brincar. É melhor ficar dentro de casa para evitar de problema. E crente não vive de problema. Não, você dá a razão para ela e tira a razão de mim. Eu falei, não, eu não estou tirando nem razão do senhor e nem razão dela. Eu só estou expondo o que é real, o que é verdadeiro. O senhor quer que eu brigue com o senhor? O senhor quer que eu entre na mesma linha do senhor? Não, não. Eu resolvo as coisas na oração. Ele falou, esse negócio de crente que é só orar. Se um dia eu for crente, não tem isso não. Se alguém levantar a voz para mim, eu falo assim, Jesus, fica de lado que eu vou resolver agora no braço. Com ele era tudo assim, era no braço e no revólver. Então, foi a pior experiência que eu tive. Aí, um dia, eu orei a Deus e falei assim, Senhor, eu preciso comprar uma casa, Senhor. Eu preciso dar um teto para os meus filhos, para minha esposa, a mãe deles, e o Senhor me ajuda. E o Senhor me orientou a chegar no meu gerente e conversar com ele e pedir ele para me mandar embora. Aí, Paulo Velasco o nome dele. Eu cheguei para ele, chefe, posso conversar com o senhor? Ele, pode? Fique à vontade. Eu quero fazer um pedido para o senhor. E ele, faça. Aí eu quero que o senhor me mande embora. Ele falou, não posso fazer isso não, rapaz. Como é que eu vou te mandar embora, rapaz? Eu não tenho nada. A empresa não tem nada a falar de você. Dentro desses anos que tu trabalha na empresa, eu acho que você não tem nenhuma falta. Como é que eu vou te mandar embora? O que eu vou falar para a diretoria? Aí eu falei assim, sabe por que eu estou pedindo o senhor para me mandar embora? Se o senhor quiser, o senhor pode até marcar uma reunião com a diretoria que eu vou falar com eles, eu vou fazer o pedido diretamente para eles. Ele falou, mas o que você quer? Eu preciso comprar uma casa. Eu tô passando uma situação assim. Ele falou, rapaz, eu vou te ajudar. Eu não vou te mandar embora agora não, porque é final do ano. Eu não vou te mandar embora agora, mas a partir de janeiro eu te mando embora. Aí quando foi em janeiro, chegou a minha carta. Aí eu falei, pô, agora eu compro a minha casa. Aí eu vou pro central da empresa. Quando eu chego lá, a missionária, hoje ela é uma das diretoras do RH da empresa. Ela era estagiária, Tatiane. Ela chegou para mim, poxa, Cristiano, eu tenho uma notícia muito boa para te dar, não. Eu falei assim, não faz isso não, dona Tatiane. Ela falou assim, você vai ter que procurar seus direitos. A empresa não vai te pagar. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, porque a empresa adotou esse regime agora, porque o povo tá saindo da empresa e tá colocando ela na justiça. Aí eu falei, por causa deles eu vou ter que pagar. Ela falou, infelizmente. Aí eu desci do central,
muito cabisbaixo, muito triste, mas eu desci falando assim: Senhor, tu sabe de todas as coisas, mas eu vou ter que botar isso na mão de um advogado e eu vou perder muito. O Espírito de Deus falou na minha alma, falou assim: agora você pensa que você vai perder, mas lá na frente você vai ver que você vai ganhar. Falei, mãe, fiquei com essa palavra e aí tive que botar na justiça. Nesse meado de tempo eu comecei a trabalhar fazendo um bico aqui, um bico ali, iam lá me chamar. Às vezes eu estava em casa, eu falei assim: Jesus, está acabando as coisas, e agora como é que vai ser? Não apareceu nada. Daqui a pouco estavam batendo lá no portão: pô, Cristiano, vamos ali? Eu preciso que você vire uma massa para mim, faça um concreto para mim. Ia lá e me pagava muito mais do que eu merecia receber. E aí quando foi um dia, e eu com o Juninho pequeno, e a Heloísa estava com uns 5 anos mais ou menos, e aí meu pai me falou: preciso conversar com você. Eu falei: tá bom, espera aí que eu vou fechar a porta aqui, eu vou dar atenção pro senhor. Aí eu fui falar com ele. Aí ele falou assim: ó, eu preciso que você arrume um lugar para você morar. Eu falei: mas como assim, pai? Eu tô esperando aí a audiência aí acontecer para me comprar uma casa com esse dinheiro que vai sair e eu não tenho para onde ir. Mas se o que houve? Ele falou: não, eu vendi o sítio. Eu vendi o sítio. O homem que me comprou o sítio amanhã vai vir só para pegar a documentação para a gente ir para o cartório e ele fazer a transferência, mas o sítio está vendido. E eu falei: meu Deus, como é que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Ai, se o senhor vendeu o sítio, como o senhor está falando, o senhor me empresta pelo menos 10 mil. Eu compro a casa com 10 mil e quando eu receber lá, eu devolvo o senhor. Aí ele virou para mim: você com 10 mil nunca vai comprar uma casa. Aí ele falou: ó, e dá teu jeito. Dá teu jeito, pega teus filhos, tua mulher e arruma um lugar. Aí tá, falei: tá bom, não tem problema não, Deus nunca me desamparou, não vai ser agora que vai me desamparar. Essa foi a resposta que eu dei, sempre dei pra ele. Quando foi no outro dia, chegou o rapaz lá. Chegou o rapaz, entrou com o carro. E aí, Vieira, tudo bom? Ele: tudo bom. Eu vim só ver o negócio do documento pra gente poder ir pro cartório, passar o sítio pro meu nome, tudinho direitinho. Assim mesmo ele usou esse termo. E eu assim olhando, e minha mãe apreensiva, minha mãe triste. Aí subiu o meu pai, minha mãe, meus 2 sobrinhos que meu pai criava, e eu subi também. Aí o rapaz pegou os documentos, viu tudinho. Vieira, documento tá tudo ok, tudo certinho, mas eu não tenho uma notícia boa para te dar, não. Eu não sei o que houve ontem, que eu fiz uma aplicação que não era para fazer. Eu nem sei como fiz aquela aplicação. E a aplicação que eu fiz era o dinheiro da compra do sítio. Meu. E eu não posso comprar teu sítio e não posso mexer nessa aplicação só depois de 3 anos. Missionária, minha mãe deu um pulo e falou assim: você pensa que você mexeu com qualquer um? Você só vai vender isso aqui quando Deus der a casa dele. Meu Senhor. E aí passou, ele não vendeu o sítio, parou de gente ir lá para ver o sítio para comprar. E aí eu fui almoçar na casa de uma cunhada. E eu perguntei para ela: Elaine, você não sabe por aqui onde tem uma casa para vender? Aí ela falou assim: Cristiano, não sei não, aqui é difícil de vender casa, o pessoal gosta daqui, lugar tranquilo, muito bom. Eu falei: tá bom, se você souber, você me avisa. Aí fui para casa. No meio, quando eu cheguei em casa, ela me ligou: ó, tem uma casa aqui sem placa, mas tá vendendo, do seu Moacir. Uma casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda, quintal, tudo murado, de forro. Aí, pô, a casinha é um espetáculo, Cristiano. Aí falou: marca com ele que eu vou aí ver. Sem nenhum tostão, missionária. Ainda tava no processo da empresa ainda. Aí beleza. Aí fui lá, vi a casa, a esposa.
Aí ela gostou, foi a casa que eu pedi para Deus, meu filho. Aí eu falei, quanto que o senhor tá pedindo na casa, seu Moacir? Ele, 22 mil. 22 mil. Eu falei, pô, seu Moacir, eu não tenho esse dinheiro não. Na verdade, eu não tenho dinheiro nenhum. Eu tô esperando uma causa aí da empresa para ver se vai chegar nesse valor que o senhor quer. Mas amém. O senhor pode vender a casa para quem aparecer aí. Aí passou, com 15 dias depois ele me ligou de novo. Ele me ligou de novo. E aí, Cristiano, você tem o dinheiro? Eu falei, pô, seu Moacir, não tenho não, não consegui não. Aí ele virou e falou assim, tá bom, tá bom. Aí passou-se mais uns 10 dias, ele me ligou de novo, missionário. Ele me ligou e, e falou assim, e aí, conseguiu o dinheiro? Eu falei, não consegui não, não consegui o dinheiro não. Ele falou assim, tá bom, mas você pode vir aqui em casa amanhã, isso era numa sexta. Você pode vir aqui em casa amanhã, pela manhã? Eu falei, pô, seu Moacir, eu não vou poder ir aí amanhã não, porque eu vou fazer um biscate e depois desse biscate, que acabar aí esse serviço, eu vou vir para casa porque eu vou pregar num congresso lá em Seropédica, de jovens. E aí eu não vou poder ir não. Ele, no domingo, pode? Eu falei, posso. Domingo eu posso. Vou te dar o endereço, você vem aqui. Aí, quando foi no domingo, eu fui lá. Aí cheguei lá no condomínio, interfonei. Ele, pode entrar, Cristiano. Aí entrei. Ele, senta aqui. Aí a esposa dele, Dona Madalena, falou assim, ô Moacir, não conversa muito com o seu Cristiano, não. Pega a chave da casa e dá pra ele. Meu Deus. Ele falou assim, calma, Madalena, eu preciso conversar com ele. Aí ele falou assim pra mim, meu filho, eu vou fazer um negócio com você de pai pra filho. Ó, católico do pé roxo, hein? Eu vou fazer um negócio com você de pai pra filho. Tá aqui a chave da casa, tá aqui a documentação da casa. Vai pra tua casa com a sua família. Quando você puder me pagar, você me paga. Porque eu sei que eu tô te ajudando, e eu te ajudando, o Deus do céu vai estar me dando muito mais do que aquilo que eu tô te dando. Meu Senhor. Aí, eu fiquei assim, paralisado, com o milagre que Deus fez. Porque a minha vida sempre foi milagre. Sempre foi milagre. E aí, vim pra casa, que é aquela casa lá da Estrada da Pedra, e... Aí, que aconteceu? Logo depois, teve a audiência. E o interessante é que antes dele fazer me dar a chave da casa, ele me ligou um dia antes e falou que se eu tinha conseguido o dinheiro, eu falei que não, que ele poderia vender a casa. Aí ele falou assim, ó, um rapaz esteve aqui, me dava um carro no valor de 22 mil, no valor de 12 mil e me dava 10 mil em espécie. Mas eu não consegui vender por causa de você. Por causa de você eu não consegui vender. Deus não deixou eu vender a casa. E Deus falou pra mim que a casa era sua. E ele vendeu a casa pra mim, sabe por quanto, missionário? Por 10 mil reais. Glória a Deus. Eu falei, seu Moacir, eu só consegui 10 mil reais. Fique em paz, meu filho. A casa é sua. Pode me trazer os seus 10 mil. Aí eu falei assim, mas seu Moacir, a casa vale muito mais. Vou fazer o seguinte com o senhor. Eu vou lhe dar os 10 mil e eu tenho 5 parcelas de 700 e pouco, 750. Eu vou dar 4 parcelas de 500 pro senhor para fazer mais 2 mil e eu lhe compro a casa por 12 mil. Ele falou, tá fechado então, meu filho. Mesmo se você não tivesse esses 2 mil, a casa seria vendida para você por 10. Eu falei, não, mas o justo é o justo. E Deus me deu a casa sem eu ter um tostão. Deus é fiel. Aquele que cuida nos mínimos detalhes. E logo depois Deus abriu a porta para mim. Que glória a Deus. Deus cuida. Glória a Deus. Eu vivo de milagre, a minha família vive de milagre. Aleluia. E aí você vai para sua casa, Deus te honra, né? E como foi? Nesse processo a gente vê
a luta que você e seu pai travava, né, emocionalmente e espiritualmente, até porque ele não conseguia te dar afeto, né? Ele Isso, não verdade. era especificamente com você, Sim. né? E como é que você alcança, como você consegue alcançar o coração dele, levando Jesus? Como de fato acontece esse grande milagre? Eu eu estava de plantão num domingo, e quando eu saio da empresa e vou pro ponto do ônibus, o senhor fala para mim, vai para casa do teu pai. Eu falei, vou para casa do meu pai, nada, tô cansado demais, vou fazer não sei o que lá. E ele morava é, na estrada de Madureira, quem vai para Nova Iguaçu. Falei, senhor, vou sair daqui, vou para lá para Nova Iguaçu, nada? Longe pra caramba, senhor, vai para lá. Eu tô bem na minha. Daqui a pouco Deus de novo na minha alma, vai para casa do seu pai. Eu fui. Falei, vou lá então. Aí cheguei lá, aí minha mãe me recebeu, aí ele, oi, benção pai, benção mãe. Aí meus irmãos, tinha um Frank, ele tava lá, a Priscila tava também. E aí a gente tava conversando, ele tava conversando com a gente na cozinha, e bem. E foi pro quarto. E a gente conversando, daqui a pouco a gente começa a ouvir um gemido de muita dor, um gemido fora do normal. Aí eu cheguei, corri no quarto, e ele gemendo de dor, já desfalecido. Ele falou assim: não aguento mais de dor, não aguento mais de dor, meu peito vai explodir, meu peito vai explodir. E ele desfaleceu nos meus braços. E aí eu comecei a clamar a Deus, comecei a orar a Deus. Senhor, se tu tem um plano na vida dele, não deixa ele morrer sem salvação. Entra com providência agora e orando, e orando, e orando, orando. E Deus me tomou. Deus me tomou em línguas. E eu comecei a falar em línguas numa autoridade. E eu falei uma língua que não é a língua que eu fui batizado. O dom de línguas que eu recebi era outro completamente diferente, uma autoridade. Quando de repente ele levanta, tô curado. Levantou, tô curado, tô curado. E aí ele foi relatar, eu tive uma experiência fora do normal. Eu falei, mas o que que houve? Eu desfaleci. E eu vi tudo escuro, mas o meu consciente trabalhava. E no meu consciente eu falava assim: Deus, envia um anjo forte aqui para me ajudar. Ele falando. E ele falou que de repente ele olhou assim para a parede, viu um arco de fogo se abrir na parede e crescendo dentro do quarto. E ele viu sair um anjo muito grande. Mas o anjo era muito grande quando sai daquele arco de fogo. E ele se coloca de pé do meu lado. Ele fala, do meu lado, que ele fala, do teu lado, ele se põe de pé do teu lado, ele arranca a espada e ele passa a espada da minha cabeça até a planta dos meus pés 3 vezes. E depois ele embanha a espada e diz assim: eu só vim para fazer isso por causa dele, e com a mão na minha cabeça. E daí em diante a vida dele foi começando a ser transformada. Ele foi liberto da bebida, ele foi liberto do cigarro, foi para a igreja, aceitou Jesus e se batizou, e hoje é servo de Deus. Glória a Jesus. Dentro desse testemunho extraordinário, nós vemos algo que é muito interessante, irmão Cristiano, que é: você ouve a voz de Deus e por alguns segundos ou momentos, né, você reluta, mas você obedece. Deus já havia traçado aquele dia. Deus já sabia que o espírito da morte ia de encontro à vida do seu pai e que através de você viria um milagre. Quantas das vezes nós perdemos a oportunidade de ser um milagre na vida de alguém? É verdade.
E ele, Muito. nesse contexto todinho que ele largou do cigarro, essas coisas todinho, ele começou a sentir umas dores assim por cima do pulmão. Quando ele foi fazer o exame, foi constatado que ele tinha perdido um dos pulmões. Deus, E a senhora, como a gente acredita em milagre, eu creio. Deus deu um pulmão novo para aquele homem. Eu creio. Deu um pulmão novo para ele. O médico falou assim, não é possível. Aí mostrou a ressonância para ele, né? Falou assim, aqui, ó. Teu pulmão todo destruído, acabado. Ó. Esse pulmão aqui já era. Agora, olha esse aqui. O Deus que tu serve é muito grande, é muito poderoso, porque é só ele para fazer isso. E Deus deu outro pulmão para ele. Hoje ele tem quantos anos? Ele tá com 79. E como hoje é o seu relacionamento E com muito ele? bom, muito bom, muito bom. E quando eu chego lá, quando eu não ligo, eu ligo quase todo dia. Se eu passar 2 dias sem ligar, ele já tá ligando. O que que houve? Aconteceu alguma coisa? Tá precisando de alguma coisa? Eu falei, não, pai, tá tudo em paz. Não, tu não ligou, tu liga quase todo dia. Eu falei, mas correria da vida, não deu para ligar. O que o Senhor, de fato, ele traz transformação. De fato, ele traz a mudança, né? Você viu a vida do seu pai antes e depois de Cristo, né? E o seu relacionamento com ele também mudou totalmente. Aí. Mudou. E o interessante é que às vezes quando a gente está sentado assim, conversando, ele para assim, olha dentro dos meus olhos e fala assim, eu tenho o maior arrependimento de ter feito tanta ruindade com você. Falei, pai, não foi você, pai. Era o que te usava. Era o tempo da ignorância. Mas Jesus veio e entrou na tua vida e hoje quem você é hoje? Quem que o Senhor é hoje? Ele não, hoje eu sou um homem transformado. Um homem sensível à voz de Deus, sensível ao Espírito de Deus. Um homem que se comove com a situação de qualquer uma pessoa e sempre está pronto para ajudar. Glória a Deus. Deus fez uma transformação extraordinária na vida do meu pai. Porque quem via meu pai, a família da minha mãe fala assim, quem viu Niraldo, vê Niraldo hoje, é só Deus mesmo para fazer o que fez na vida dele. Porque era família, se ele não matou ninguém, porque Deus não permitiu. Se ele não fez atrocidade com ninguém, porque Deus não permitiu. Porque Deus verdadeiramente cuidava da gente. Aleluia. Porque o negócio foi estreito, foi estreito. A minha mãe teve assim uns momentos relance conversando com o pastor Marcos e contou pro pastor Marcos, pastor Marcos, você não sabe quem era isso daí, isso aí era um demônio em pessoa. E era mesmo, meu pai era sem Jesus. E hoje quem vê ele diz assim, hoje meu pai, o pessoal fala que ele é uma dama. Que a transformação foi extraordinária. Extraordinária. Um homem é de uma mansidão fora do normal, missionária. De um coração fora do normal. Às vezes eu falo para ele, pai, só não pode ser muito coração, só tem que ser razão também. Mas eu não consigo, meu filho. Eu não consigo. A palavra do Senhor diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ele foi livre de verdade. Glória a Deus. Ele foi liberto de verdade. Glória a Deus. Minha mãe passa uns contratempos aí com enfermidade, mas eu vejo a calma, a paciência dele com ela. Eu falei, Jesus, tu é Deus de verdade, Senhor. E às vezes ele desabafa comigo, meu filho. Às vezes eu tenho que sair para a rua para respirar, porque tem hora que a sua mãe, eu não aguento ela, por causa da enfermidade. Mas ele tem uma paciência fora do normal. Aleluia. Que eu falei, a paciência que ela teve contigo, hoje é o Senhor que está tendo com ela. Verdade. Falei, o que o Senhor plantou lá atrás, o Senhor está colhendo agora.
É isso. Ela está A colhendo lei hoje da semeadura, né? Falei, hoje ela está colhendo o melhor do Senhor, Deus, na tua vida, que é os frutos do Espírito. A longanimidade, a paciência, a temperança, ela está colhendo isso. Antes, era ela que Quem produzia, né? produzia isso para o Senhor. É. Porque não era fácil, não. Ele falou, é verdade. É. Porque ainda que nos arrependamos, ainda que haja arrependimento, existe o tempo da colheita. É. Não né? tem como. Vai colher. Muitas das vezes as pessoas querem ser perdoados e acham que o Senhor vai apagar. Quando diz no mar do esquecimento o seu pecado, ele não traz à tona o teu pecado. Isso, ele não te lança no rosto. Não, mas aquilo que você plantou, isso é fato. Não é que Deus vai... Não, ó, você vai... Não, isso é a lei da... Deus não vai fazer... Uma coisa que nós aprendemos, né, evangelista, é que Deus não quebra princípio. Correto. Deus não quebra princípio. E qual é o princípio da semeadura? O que você plantar, você vai colher. Isso é fato. Então, não tem como. Não existe. Existe o perdão que te liberta, que você é livre, é transformado, você não carrega mais a culpa, não, mas existe a colheita daquilo que um dia você plantou. Existe a colheita. E hoje, glória a Deus que ele tem o Espírito Santo que dá, né, força, dá ânimo. Mas é muito profundo esse testemunho. Dentro desse processo, ainda muito novo, você começa a se apaixonar pela palavra. Correto. Eu sempre fui apaixonado pela Bíblia, Deus de novo. Eu ia até para a igreja católica assistir a missa deles, que era colado de casa, eu não podia ir para a igreja, aí era colado de casa, aí eu ia com 11 anos, eu ia para lá assistir e estudar junto com eles, e aí com 14 anos eu já estava mais estruturado, eu falei, não, o caminho é esse, fui aprendendo, a maioria das coisas eu fui aprendendo sozinho, estudando sozinho. Teologia na época não era divulgado como é hoje, a ferramenta teologia. Eu tenho amigos antigos que até hoje são pastores de igreja e nunca fizeram teologia e não aceitam teologia. Eu falei, como é que você não aceita teologia se a teologia é estudo de Deus? Você aprende quem é Deus, te ensina quem é Deus, te dá o caminho de quem é Deus. Se você não aceita a teologia, você não está aceitando a palavra. E aí, eles não aceitam até hoje. E aí você começa... Quando é que você começa a ministrar? Quando começa o seu ministério na palavra? Eu começo assim a pregar mesmo, quando, assim, por volta de 19 para 20 anos, eu começo de fato a começar a pregar. E aí Deus foi trabalhando. E aí eu comecei a estudar, fiz teologia e continuo estudando até hoje. Isso aqui é uma fonte inesgotável. Quanto mais você se aprofunda, mais você quer se aprofundar. É pouco. Então, a palavra é uma fonte inesgotável. E eu fico olhando como é que tem crente que não consegue ler Bíblia, estudar a Bíblia. Eu digo nem ler a Bíblia não é para ser lida, a Bíblia é para ser analisada e examinada. Então a Bíblia também, antes de você examinar a Bíblia, analisar a Bíblia, um conselho. Primeira coisa, antes disso, ore. Entendeu? Segunda coisa, peça revelação da palavra que você vai ler, que você vai examinar. Peça a revelação de Deus, que Deus vai te dar a revelação do texto que você vai examinar, vai estudar, e Deus vai te dar. Então, orar, pedir revelação e estudar com livros seculares que realmente esteja baseado dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. Entendeu?
Você falou algo aqui, uma pergunta, e que essa pergunta, ainda que pareça ser muito. Qual é a palavra que se fala? Ainda que pareça ser um clichê, muitas pessoas não sabem responder. E eu quero já trazer isso. Quem é Deus? Quem é Deus? Deus é o Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e este imenso universo. Esse Deus, não há outro Deus semelhante a ele, nunca houve nem haverá. É um Deus que, sentado no trono de glória, tem um controle de tudo na sua mão e não perde o controle de nada. Um Deus que está sentado em um trono e que tudo está patente diante dos olhos dele e nada escapa do golpe de vista desse Deus. Esse é o Deus que eu conheço. Se alguém te perguntar, quando isso a gente passa muito quando a gente vai evangelizar aí. E a pessoa chega e pergunta e fala assim: eu não creio em Deus. Como é que você me prova que existe um Deus? Como é que você me prova que esse Deus que você fala é verdade? É o Deus verdadeiro, que ele existe. O que você diria para essa pessoa? Primeira coisa, eu já fui pego, a pessoa que diz que não acredita em Deus, me botaram uma vez num... Eu conheci um jovem no monte, eu estava orando no monte, eu e o pastor Josimar. O seu esposo conhece, o nosso pastor conhece o pastor Josimar. É até professor ele. E a gente no monte, chegou esse jovem, se aproximou da gente e começou a conversar com a gente, pegou amizade com a gente e pegou o zap da gente. E aí um dia, esse jovem me passou um zap e falou: eu tenho um amigo que ele é ateu, ele é teísta. E ninguém conseguiu desbancar esse rapaz. E ele muito novo, e ele muito bom naquilo que ele achava, né? E aí, conversando com esse rapaz, e ele me fazia umas perguntas, e eu respondia para ele, e entrava com outra pergunta, ele me respondia. E a gente não chegava a um denominador comum. Eu falei: Jesus, vai ficar nesse igual ping-pong pra lá e pra cá, vai bola pra lá, vem bola pra cá, vai bola pra lá e vem bola pra cá. Me dá uma direção. E o Senhor falou comigo: pergunta pra ele que na hora da morte, qual é o nome que ele vai chamar? Aí eu falei pra ele: vem cá, se você passar pelo processo, você já passou pelo processo da morte? Ele falou assim: eu já. Qual foi o nome que você chamou? Ele deu uma pausa de uns 3 segundos, ele falou: Deus. Aí o Senhor falou comigo: pergunta para ele por que toda a revolta dele comigo. Pergunta para ele. Aí eu perguntei para ele: por que toda a revolta que você tem com o nosso Deus, cara? Aí ele não me respondeu. Aí o Senhor falou que pergunta para ele que a revolta que ele tem de mim foi porque eu não curei a mãe dele na hora que ele me pediu para curar, que a mãe dele sofria de um câncer. Eu falei: Jesus. Eu falei assim: você nunca foi ateu. Você nunca foi ateu. A sua revolta com Deus foi porque você, na hora que você pediu para Deus, clamou a Deus, para Deus curar tua mãe do câncer, Deus não curou e você se revoltou com ele e você tem esse sentimento congelado dentro da tua alma, mas você não é ateu. Pô, ele começou a chorar, missionária. Meu Deus. Começou a chorar. É verdade, eu não quero saber desse Deus porque na hora que eu mais precisei dele, ele não me respondeu. Eu falei assim: você sabia que você tem um sentimento egoísta? Você sabia que você é egocêntrico? Ele falou: por quê? Porque tua mãe estava sofrendo demais, rapaz. Não só ela e você e toda a sua família. O melhor para ela era ser preparada e levada para o céu. A mãe dele era crente. O melhor para ela era ser preparada e ter sido levada para o céu. E hoje, como é que vocês estão? Vocês sentem saudade dela, não sente? Mas vocês não sofrem.
Não é mais aquele sofrimento. Vocês sentem falta dela. Quem é que não sente falta de uma mãe? Mas aquele sofrimento que vocês estavam tendo juntamente com ela, e para ela o sofrimento era muito maior. Não só o sofrimento da carne, mas o sofrimento da alma, do sentimento, em ver vocês sofrer nela naquela situação. Vê se você não está sendo egoísta. Aí ele foi, desligou o telefone, me bloqueou, nunca mais falou comigo. Até hoje eu não sei, procurei saber. Então ele sumiu, não sei o que houve, ele sumiu, também não fala mais comigo, me bloqueou no telefone. Meu Deus. Mas foi essa direção. Deus falou profundamente comigo. Pergunta para ele por que ele tem revolta de mim. Ele foi confrontado naquilo que ele acha, porque ainda havia uma ferida, né? E a ferida só pode ser curada quando de fato, de verdade, você reconhecer que você está ferido. Enquanto a gente não reconhece que estamos feridos. Eu não sei se a senhora viu, Deus Não Está Morto 2. Não cheguei. O professor não acreditava, era ateu também. Depois foi descobrir que ele virou ateu porque a mãe dele havia falecido. Ele tinha essa dor na alma, essa tristeza na alma, porque ele fez o mesmo pedido e Deus não respondeu ele. Toda pessoa que se revolta contra Deus é alguém que não conheceu o Deus do não. Porque o mesmo Deus que faz milagre também é o Deus que diz: eu não vou curar. O mesmo Deus que faz milagre, que abre porta, é o mesmo Deus que fala: eu não vou abrir. E quando nós entendemos que tudo é um processo para nos levar para um crescimento, nós conseguimos viver. E existem pessoas lá fora que ainda são feridas, que vivem de passado, de traumas, e que não conseguem crer no Senhor por conta dos seus traumas. E não acredita que existe um Deus que pode todas as coisas, que transforma, que não é sobre mim, é sobre Ele. Mesmo as pessoas falam assim: para eu pregar eu preciso, para eu falar que Jesus transforma, a minha casa tem que estar transformada. Não. Para eu falar que Jesus cura, eu preciso ser sarada, não posso ter uma enfermidade também, não. Eu só preciso acreditar, independente se ele faz ou não. O meu primogênito, hoje ele estaria com 23 ou 24 anos, o Mateus. Deus preparou ele e levou ele. Eu enterrei meu filho numa família imensa. Eu enterrei meu filho, meu pai, minha mãe, mais 2 tios e meu sobrinho pequeno no cemitério de Campo Grande, enterrando meu filho. Meu Deus. Quando a mãe dos meus filhos saiu para poder ir pro Rocha Faria dar a luz, eu fui orar. Quem foi levar ela foi minha sogra. Eu fui orar. Nisso que eu vou orar, eu não consigo orar. Isso aqui meu foi travado. Minha boca foi travada. Isso aqui meu, literalmente, foi travado. Eu não conseguia mexer. Aí eu saí de dentro do quarto, fui para fora de casa e olhei para o céu. E o céu tava nublado. E de repente o céu clareou, saiu aquela nuvem e eu ouvi Deus falar assim: o menino ou a mãe? Eu falei: não, Senhor, eu quero os dois. O menino ou a mãe? Eu falei: Senhor, como é que eu vou ficar com uma criança sem mãe? A mãe. Deixa a mãe. Leva ele. Prepara e leva ele. Aí ela foi pro hospital. Demoraram a fazer o parto. Quase que ela vai junto também. E aí eu fui visitá-la. Quando eu cheguei lá, falaram assim: ó, o garoto tá entubado. Garoto grande, bonito. Puxou a mãe, puxou o pai não. Bonito, sério, bonito. Forte, cabeludo, rosado. E só que
Quando ele começava a chorar, missionário, ele ia ficando roxo, ficando roxo, ficando roxo, ficando roxo, ele ficava da cor dessa mesa. Meu Deus. Aí eu falei assim, Senhor, eu já sei o que vai acontecer. Aí fui para casa, aí ela me perguntou, como é que tá, Matheus? Eu falei, tá bem, só tá lá, né, entubado, questão de princípio aí do hospital. Aí fui para casa. Quando foi no outro dia, 6 horas da manhã, minha sogra, leva sua identidade, seu CPF, comprovante de residência no hospital que querem falar com você. Eu falei, eles vão falar para mim que o garoto faleceu. Ela ficou olhando para mim, fui para lá, cheguei lá, me levaram para a sala, assistente social. Você papai? Falei, não precisa enrolar que Deus já me falou o que vocês vão me falar, eu já sei o que aconteceu. Deus levou meu filho. Ela falou, infelizmente, ele veio a falecer, insuficiência respiratória e parada cardíaca. Deus levou ele. Eu enterrei meu filho falando, Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Aí, logo depois, 6 meses, a mãe dos meus filhos fica grávida de Heloísa. Heloísa nasce com 6 meses, parece, 6 para 7 meses. Não tinha completado 7 meses. Aí, quando ela nasce, a notícia, não vai andar, não vai falar, não vai ter vida normal. Vai estudar em escola de especial, porque ela nasceu com 3 cavidades no coração e a qualquer momento, qualquer emoção, essa criança pode morrer. Eu falei, Jesus, não é possível, mas por que tanta paulada, Senhor? Por que tanta coisa me vem sobre a minha vida? Não é possível. E fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu costumava deixar o som ligado na melodia. Quando eu boto o pé dentro de casa, começa a cantar aquele hino da Cassiane. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Eu começo a cantar aquele hino, Deus me toma dentro da sala da casa e eu estendo a minha mão. Eu estendo não, eu sinto uma mão pegar na minha mão e estender por Rocha Faria. E eu começo a cantar o hino em mistério, em línguas. Meu corpo fica todo dormente e ali eu falo, e ali sai da minha boca, ela tá curada. Aí eu vou no outro dia no hospital, aí me deram o caminhamento, tudinho direitinho, para levar ela no hospital do coração, 4 meses depois do nascimento. Eu falei assim, eu só venho aqui uma vez só. Essa é a primeira e última vez que eu venho. Ela, por quê? Falei, porque aqui vai constatar a cura da Heloísa. Aí ela fez o eco, aí depois subimos por 3º andar, para ela fazer um outro exame mais detalhado. Aí fez o exame, aí pediram para colocar a roupinha nela, aí veio 3 médicos da especialidade de pediatria. Aí, conversa daqui, conversa dali, me chamaram e falaram assim, tá aqui, os exames dela que foi feito no Rocha Faria, todos os exames. Aqui consta que ela tinha 3 buracos imensos no coração. Essa garota não era nem para estar viva, ela está viva por um milagre. E foi um milagre, porque nós fizemos o exame aqui, por isso que eu chamei os colegas para poder analisar o exame comigo. Essa garota não tem nada no coração. Deus. Essa garota não tem nem vestígio que foi feito. Eu podia até dizer que ela fez uma cirurgia, mas nem ponto de cirurgia tem no coração dessa garota. Essa garota tem um coração perfeito. Eu falei, sabe o que é isso? É o Deus que eu sirvo. Glória a Deus. E aí saímos de lá. E aí, 3 anos depois, me nasce o Júnior com o mesmo problema, missionária. Meu Deus. E eu no trabalho... Não, minto. Eu saí do trabalho, fui no Rocha Faria para poder buscar eles, né? Que seria a alta deles. Lá vem a Kênia. Cristiano, o Júnior tem o mesmo problema da Heloísa. Eu falei, calma, em nome de Jesus. Deus está no controle. Aí liguei pro Alan, amigo meu, lá da empresa. Alan,
O Júnior tá com o mesmo problema da Heloísa. Ele fica tranquilo. Eu vou convocar o pessoal da igreja aqui agora. Nós vamos levantar um clamor por ele. A senhora conhece a Adriana Frutuoso? Que era da consagração lá. Lembro, conheço. A Adriana Frutuoso, nessa época, trabalhava junto com a gente. Aí fizeram uma roda de mãos dadas e começar. Antes de orar, pastor Marcelo falou assim: irmã Adriana, ora pelo filho do evangelista Cristiano. Aí ela começou a orar, e Deus tomou ela. E aí ela termina a oração, ela falou assim: pastor, irmãos, Deus me deu uma visão de uma mão muito grande. E na palma dessa mão um coração pequenininho um coração. E vinha outra mão grande com não é alfinete não, é agulha. Uma agulha, e nessa agulha não era a linha era diferente. Aí a linha era de ouro, um fio de ouro nessa agulha. E essa agulha vinha e costurava esse coração. Deus curou o filho do Cristiano. Aí foram lá, fizeram todos os exames nele. Aí chegou uma médica, que é ela que dava o veredito final. E ela é do Hospital do Coração, lá... esqueci o nome do lugar. Perto do campo do Fluminense. Aí ela chegou, analisou, fez os exames tudo de novo e falou assim: quem foi que falou que esse garoto tem problema de coração? Esse garoto não tem nada no coração, esse garoto é perfeito. Vai curtir o filho de vocês, vai que teu filho de vocês não tem nada. Deus curou meu filho naquele dia. Então, a minha vida... tem como deixar esse Deus? Não tem como abandonar esse Deus? Não tem como. Quanto mais a luta se intensifica na minha vida, mais eu abraço esse Deus, missionária. Mais eu me aproximo dele. Porque é nessas adversidades que Deus se revela quem é Ele na nossa vida. E é nessas adversidades que a gente conhece quem nós somos. Porque verdade. Deus nos conhece, porque Ele é onisciente. Mas é nessas adversidades que revela quem eu sou de verdade. É nessas adversidades que eu digo se eu vou abandonar ou se eu vou abraçar mais esse Deus ou não. Sim. Então eu só louvo a Deus, eu só agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Glória a Deus. Não tem sido fácil, mas eu vejo o agir de Deus na minha vida, graças a Deus por isso. Caminhar com Ele vale a pena. Poxa, eu queria ter conhecido Jesus mais tempo ainda, porque Ele é bom demais, falar dele é prazeroso, falar dos feitos dele na nossa vida é coisa linda. Ele é bom. Aleluia. Infelizmente, nós já estamos chegando no nosso final. Meu Deus, que... Não sei você, mas eu tô saindo daqui... Deixa eu vir pra cá, né? Não sei você, mas eu tô saindo daqui alimentada. Talvez você esteja sentada aí do outro lado e dizendo: acabou pra mim. Aqui é a história de alguém que de fato e de verdade vive esse Jesus, esse Deus do extraordinário. Não existe nada. Em Gênesis vai dizer, ele vai perguntar: haverá alguma coisa impossível? Gênesis 18, né? Não tem como. Não existe, não tem. Né? E eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, aquele que está agora num celular, aquele que está numa televisão agora, ou está no Spotify, nos ouvindo. Eu queria que você deixasse. Você vai virar para aquela câmera ali, ó, que é a da verdade. Porque que é a câmera da verdade. A câmera da verdade. Porque eu digo que é ali que os nossos convidados anunciam de fato e de verdade a verdade. Né? E você vai deixar. Queria que você deixasse uma mensagem a quem nos assiste, nos ouve agora. Amém. Servir a Deus não é servir por aquilo que Ele pode nos dar, mas servir a Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez. Seu imenso amor em dar o seu Filho na cruz do Calvário
para nós estarmos aqui na noite desse dia, para você ter a oportunidade de ouvir essa palavra, por você ter a oportunidade de ter a tua família. É isso que Deus tem te proporcionado. Mas servir a Ele é muito mais do que isso. Servir a Ele é negar a si mesmo e deixar Ele no controle da sua vida, porque Ele no controle da nossa vida e a gente vivermos no centro da vontade soberana dEle, nós vamos viver o melhor nessa terra. Glória a Jesus. Nós vamos viver o melhor nessa terra. Não só nós, mas a nossa casa, a nossa família, nosso casamento, nosso ministério, nossos amigos também viverão o melhor de Deus por causa da promessa que está sobre a nossa vida na tarde desse dia. Amém. Hein? Glória a Deus. Antes de terminar, eu quero fazer assim, porque o nosso evangelista pregador é o nosso professor de escola dominical. Eu quero fazer um bate-bola de conhecimento aqui com você, tá? E aí eu vou fazer umas perguntas, você vem e responde. E para essa geração que está começando, e você vai deixar uma outra mensagem também para quem está começando, que às vezes quem está começando a pregar não entende muito bem. Aí eu quero te fazer uma pergunta. O que é teologia? Você já falou lá na frente, mas eu queria que você especificasse. O que é teologia? Teo é Deus. Logia é estudo. Então estuda acerca de Deus. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a arte de interpretar palavras. O que é a aplicação do texto? Que é a aplicação do texto, aí varia. Você vai aplicar o texto primeiro, ou você aplica através da hermenêutica, ou através da ferramenta chamada exegese. A exegese, ela faz o quê? Ela faz a interpretação do texto. A hermenêutica faz a interpretação das palavras. Há uma dificuldade em alguns que estão começando a pregar, e tem uma ferramenta. Quando você está estudando o texto, não consegue interpretar o texto, não consegue ter a visão da intenção do texto, você procura as palavras que mais se repetem dentro do texto. Essas palavras que mais se repetem, essa é a intenção do texto. Vou dar um exemplo. João capítulo 15 fala sobre a videira verdadeira, né? Sim. Se a gente for parar para analisar, vamos lá, fazer a exegese do texto. Qual é a palavra que mais se repete dentro desse texto? O pastor que está ali atrás do monitor, ele sabe disso. Qual é a palavra que mais se repete dentro do texto, desse texto? De João 15? De João 15, que fala sobre a videira verdadeira. Uns falam que a intenção do texto aí é o fruto. Uns falam que é o fruto. Outros falam que é João Jesus. 15. A palavra que mais se repete. Mais se repete. Não é fruto, nem Jesus. Nem Jesus. Mas o texto está falando do próprio Jesus. É. Que é a videira. Eu sou Mas a videira. a intenção do texto não é essa. Vamos lá? Aquele que estiver nele? Não. A palavra que mais se repete aí é permanecer. Permanecer. Quem permanece? Tem gente que prega muito, mas não permanece. Tem gente que ora muito, mas não permanece. É. Não, então a minha resposta não tá toda errada, não. Aquele que estiver nele. Aquele que está. Então, aquele que está, permanece. Aquele que permanece. Mas aí o teu fruto para permanecer, tu tem que estar em quem? Em Cristo. Entendeu? A missionária não tá. Então. Terra, até caiu aqui o meu negócio. Mas isso é muito bom. A gente precisa fazer uns quadros desse, porque é muito bom, porque às vezes as pessoas passam pelo texto e não entende o que significa, não. O que ele tá trazendo. Aí passa ali.
Esses dias eu estava estudando o texto que fala sobre a primeira multiplicação dos pães, que é para os judeus. A segunda é para os gentios. O que acontece? Quando Jesus recebe os 5 pães e os 2 peixinhos, Jesus vai fazer uma oração, não vai? Só que, olha só a oração que Jesus faz. Isso vem na Bíblia hebraica. A oração que Jesus faz é: sejas tu, Adonai nosso Deus, Rei do universo, aquele que providencia o pão na terra. Meu Deus, que forte. Jesus faz essa oração olhando para o céu. Sejas tu, Adonai nosso Deus, orando para o Pai. Rei do universo. Olha só a colocação que ele faz do próprio Pai. Ele, mesmo sendo Deus, ele honra o Pai. Sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, aquele que providencia o pão na terra. A oração que Jesus faz. Mas uns dias fala que Jesus faz a oração do Pai Nosso, outros dizem que Jesus faz uma outra oração, e Jesus faz uma outra oração. Então a gente precisa conhecer, de fato, aquilo que a gente está pregando. E uma coisa, irmãos, é muito perigoso. Quem prega vai dar conta daquilo que prega, hein? Não pode colocar nem tirar. Vai dar conta daquilo que ensina, muito cuidado. Outra coisa, dizem que o pastor vai chegar, vai dar conta das ovelhas. Sim, ovelha pecou, essas coisas. Isso não é verdade. O pastor vai dar conta para Deus daquilo que ele ensina. Já a ovelha, meu irmão, se ela é rebelde, é com ela mesmo. A Bíblia diz sobre a salvação é individual. Cada um prestará conta daquilo que produz. Isso. Então, o pastor, ele vai dar conta daquilo que ele ensina, Isso como aí. ele cuida da ovelha. Não da ovelha em si, não é isso? Correto, isso. A E tem ovelha gente que em prega si é que particular. pastor vai... Eu já vi muito isso. Triturar o pastor no púlpito que se a tua ovelha tá desse jeito, se a tua ovelha morreu desse jeito, você vai dar conta dela. E na verdade, não. Se ouve a palavra da verdade. Se ele ensina isso aqui da forma que tem que ser ensinado, se ele instrui da forma que tem para ser instruído, meu irmão, não tem para onde correr. Não está sobre o pastor. Não. Senão vai ser muito fácil, aí vai ser muito fácil. Aí a gente vai lá pra Jesus e Judas. Jesus ensinou a todos da mesma forma, mas nem todos receberam. E aí? Jesus vai dar conta de Judas? De Judas? Nunca. Ele ensinou a Pedro, a Judas, a Mateus, ele ensinou a todos. Mas Judas decidiu vender, enfim. Você vê. É sobre isso. Você entendeu? Então não fica colocando teu pecado na culpa na conta do pastor, conta do teu pastor. Tu não se converte não pra ver pra onde tu vai. Tá igual o pastor, tem um pastor que fala, que assim, tem gente que fala assim, mas eu não acredito que eu vou descer. Espera só pra tu ver. Depois da morte tu vai ver pra onde é que tu vai. Outra, o que é escatologia? É o estudo dos últimos dias, dos últimos acontecimentos, das coisas que ainda não foi revelado, mas vai ser revelado. E o estudo de escatologia não está só em Apocalipse, tem outros textos também, né? Daniel. Aí 70 semanas. Daniel, Ezequiel também. Entendeu? Esse tratado de paz, você sabe que tá, já iniciou o tratado de paz, né? Ô missionária, o povo tá muito despercebido. Tá muito, pastor. Muito despercebido. Pastor, que daqui a pouco você vai ser pastor, então... Jesus está às portas. Nós já estamos já... Jesus está às portas. O anticristo, ele já está começando a se pronunciar já.
Ele ainda não se manifestou, porque ele só vai se manifestar quando Jesus aparecer no céu, a igreja for arrebatada, que for entregue a ele, aí ele vai se manifestar. E aí ele vai trabalhar, aí ele vai ter liberdade para trabalhar, né? Vai unificar as nações, vai ser só uma nação, entendeu? Vai ser só um para liderar. Uma só voz. Entendeu? Então, ele vai trazer ele paz. Ele tá preparando o terreno. Ele vai trazer paz. Ele vai trazer paz para o mundo. Ele vai normalizar a economia. Então, ele está trabalhando por fora. Ele tem as ferramentas dele de trabalhar por fora. Ele só não manifestou ainda. Vamos lá. Biblicamente falando, ele já está aqui? Eu acredito que sim. Porque a volta de Jesus está muito eminente, muito eminente. Israel voltou a ser nação e muitas coisas estão acontecendo. Os judeus estão voltando para Jerusalém, estão de volta para Jerusalém, porque de conhecimento acerca da volta de Jesus Cristo eles têm. Então, eles sabem mais ou menos. Tem uma conta que é feita que bate certinho, bate certinho na volta de Jesus. Então, o que acontece? O povo de Deus está muito despercebido. A apostasia, o secularismo tem tomado as igrejas. Ninguém ora mais. Quem ora é hostilizado. Quem ora... Você que ora, eu que oro, pastor que ora, você quando levanta do joelho vai olhar para trás, tá todo mundo sentado conversando na igreja. E a guerra tá comendo no mundo espiritual. O mundo espiritual existe, portais no mundo espirituais estão abertos, porque tem gente que não consegue crescer espiritualmente. Porque nada dá certo na vida de alguns crentes na igreja. Porque tem maldições que foi implantada lá atrás. E que ela vem perpetuando geração em geração. E esse portal está aberto, ele precisa ser fechado. Mas ele só vai ser fechado se você se levantar para a guerra. Se você não se levantar para a guerra, esse portal não vai se fechar e ele vai continuar trabalhando na tua vida, tu não vai chegar a lugar nenhum. Não é só levantar a mão. Não existe é só levantar a mão. Existe. As pessoas acham que a graça, ela vai fazer todo o trabalho. Não, se você não se colocar na brecha, meu irmão, você não vai sair da onde você tá. Você não vai sair, sua família não vai sair, sua geração não vai sair e as coisas vão só apertar. Você vê aí pessoas aí que, por causa de maldições de gerações atrás, se você for parar para analisar, fulano se suicidou e vem na mesma linha. Casou, meu bisavô casou, separou. Meu avô casou, separou. Meu pai casou, separou. Eu casei, separei. Isso é uma maldição, irmão. E que precisa... Precisa ser quebrada essa maldição. E essa maldição só se quebra como? Quando você fecha as brechas, quando você para de dar legalidade e quando você fecha as portas. Aí Deus do céu, com a sua mão, ele vem e fecha esse portal na tua vida. Aí você começa a viver. Aí a sua geração começa a viver. São maldições que precisam ser quebradas. Posicionamento. Todo decreto só é quebrado através de posicionamento. Não tem outra... E esse portal, depois de fechado, ele pode se abrir na tua vida de novo? Se você sair do... Se você abrir brecha, Sim. Se você voltar a dar legalidade, se você voltar a abrir porta, ela vai voltar a abrir esse portal no mundo espiritual. E não só o portal, com ele mais 7.
É como a salvação, né? Não é uma vez salvo, salvo para sempre. Não, predestinação, não existe isso. É lutar todos os dias. Todos os dias. Sem parar, sem cessar. É guerra. É guerra. Está cheio. É guerra. Querer o céu é entrar na guerra. É sofrer. Quando você quer o céu de fato e se coloca no centro da vontade soberana de Deus e no controle dele, tua vida, você vive na direção dele, no controle dele, você pode se preparar que o inferno vai fazer retaliação contra você todos os dias. Todos os dias. Se não for no mundo espiritual, a retaliação é no mundo natural. Você pode contar que vai ter. Mas o Senhor vai te dar a vitória. A Bíblia diz assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Se sujeite a ele. Fica firme em nome de Jesus. Está chegando o nosso patrocinador. E eu quero aqui já, tá chegando Natal para as mamães que tá chegando. E eu quero lembrar você o Alpha Kids. Nós temos que é aqui, ó. É a loja online, tá? E vende roupinha de menino, menina. Natal tá chegando, Ano Novo tá chegando. É o seu melhor presente. Não sabe o que vai dar pro seu sobrinho? Alpha Kids. Não sabe o que vai dar pro seu enteado? Alpha Kids. Não sabe o que vai dar pro teu filho? Alpha Kids. Na verdade, a gente dá presente e roupa pros filhos. Tem essa. Então, Alpha Kids. Loja online. O Instagram é Alpha Kids _moda. E o nosso contato é 21 9 74 78 84 43. 21 9 74 78 84 43. Alpha Kids. Vai na dica da missionária que você vai se dar bem. Preço, qualidade e beleza, ok? Vai que você vai amar. Amém? Em nome de Jesus, estamos já terminando. Foi muito bom ter você aqui conosco, né? Espero que você seja edificado através desse podcast. Aqui está. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Você compartilhe, edifique alguém. Está sendo edificado? Amém? Então, edifica alguém também através do nosso programa. Eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Receba tudo que foi feito aqui. E você que está nesse processo e que precisa de um milagre, creia que o Deus que fez na vida do evangelista Cristiano é o mesmo Deus que quer fazer na sua. Você só precisa acreditar. Creia. Amém? Em nome de Jesus. Evangelista, eu queria que você nos despedisse em oração. Amém. Que a gente inicia, a apresentadora inicia orando e o convidado termina orando. Amém. E eu quero desde já agradecer e louvar a Deus por sua vida. E eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir. Eu creio que todas as promessas que o Senhor falou sobre ti se cumprirão no tempo exato e determinado. E que o Senhor continue te guardando em força, graça e sabedoria em nome de Jesus. Amém, obrigado. É uma honra para mim estar aqui, mas eu vou falar uma coisa, hein? Aqui é mais difícil do que pregar. Eu tô tenso aqui, sério? Verdade? Minha mão. Mas você saiu muito bem. O povo vai responder. Você entra aí no nosso comentário, evangelista Cristiano, se saiu bem, sim ou não? Coloca aí no nosso comentário. A gente vai abrir essa enquete aqui para vocês. Ele se saiu bem, sim ou sim? Sim ou não? Com não? certeza. Ele se saiu bem. Então, já está com a sua palavra, em nome de Jesus. Eterno Deus, vive o Senhor para todo sempre. Jesus.
Hoje a nossa face, a nossa alma se encontra diante de Ti na noite desse dia. Obrigada, Deus. Então recebe tudo que foi feito na noite desse Em dia, neste nome lugar. de Jesus. Senhor, abençoa tua filha, abençoa teus filhos, ó Deus, que Em estão nome de atrás Jesus. desses monitores, ó Deus, dessas câmeras. Também abençoa teus filhos. Senhor, ajuda nas suas fragilidades, nas Ajuda suas sim, limitações. Ó Deus, na tarde desse dia, Senhor, toma a frente de tudo, a direção de tudo. E receba, Senhor, tudo que foi feito nesta noite. Receba como cheiro suave a tuas narinas, como o sacrifício da tarde. Nós te pedimos e te agradecemos, crendo na vitória. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, está terminado. Lembrando, segunda-feira tem mais e eu espero por você. Nesse mesmo canal, nesse mesmo lugar, em nome de Jesus. Não me deixa sozinha aqui, vem comigo dando glória. Fiquem com Deus. Até segunda-feira, fiquem na paz.